Boa tarde, galera! Curtindo esse domingão maravilhoso que vocês estão curtindo. Curte esse domingão repleto de animação e diversão, né? Quero que você continue se inscrevendo nesse canal, continue participando, continue se divertindo, porque hoje em dia de diversão e animação. É um domingo cheio de alegria, cheio de diversão, cheio de muita animação, meus amigos, muitas animações. Eu quero que você se divirta, se aproveite esse domingo, se divirta mesmo, caia na gandaia e vamos lá. Uhul! Hoje tem top 5. Como eu fiz um top 5 mas de ontem eu não consegui fazer o top, eu vou fazer ele de novo sobre os Rangers, mas é de 5, não de todos que eu falei. Vou começar com o número 5. Eu escolhi cada um deles aqui a dedo e eu vou falar sobre um deles, né? Um desses 5. E depois, daqui a pouquinho, eu vou falar dos animais do top 5 de animais, né? Animais selvagens no top 5. Daqui a pouquinho eu vou falar. Daqui a pouquinho eu vou fazer, depois do almoço. Bem, esse aqui é o primeiro top 5 que eu não consegui fazer no sábado. Eu consegui fazer no sábado, mas eu falei deles inteiros. Sobre os 5 Power Rangers que vocês já assistiram na TV Globinho, na televisão, e você tá aquele que acostumado, que já assistiu aquele série dos Power Rangers, né? Então aqui eu vou falar de 5 Rangers que vocês já assistiram e acabaram acostumados a assistir aquele série de Power Rangers. Vou começar falando do Power Ranger Força Animal. Onde já sabe que o Power Ranger Força Animal são 5 adolescentes, né, 5 jovens que vão enfrentar um grupo do mal, né? Vão enfrentar uma batalha do mal contra o Mestre Ogro. O Mestre Ogro, numa história que você não conhece a Força Animal, começa tipo assim: um jovem adolescente que vive na selva, vai em busca da sua família. O jovem Colin, né? Ele vai encontrar a sua família em busca, né? Depois encontra 4 jovens lutando contra o mal, né? Alicia, Dani, Taylor e outros mais, que são os Power Rangers. São 4 Rangers, né? A Águia, o Tigre Veloz, o Bisão de Ferro, então, e o Tubarão Edulante, que é o Ranger Azul. Eles vão em frente do novo líder, mais um membro dos Power Rangers. Só que é o seguinte, a história do Colin é muito mais relevante. É uma história que, assim, ele perdeu os seus pais, ele não sabe onde estão os seus pais. É uma história muito comovente. Também conta da história de um animário cheio de animais, que antigamente os guerreiros daquela época, eles tinham uns guerreiros que lutavam contra o Mestre Ogro, que na verdade o Mestre Ogro sumiu de 1000 épocas atrás. Esse Power Ranger foi exibido na TV Globo em 2002 que foi exibido. Em 2001 foi o Força do Tempo, mas em 2002 foi o Power Ranger Força Animal. O Power Ranger Força Animal teve mais de milhares de visualizações, porque ele chegou a ser o melhor Power Ranger, que existiu assim uma cerca de Power Rangers assim para ser o melhor, mas o Power Ranger Força Animal foi o que cresceu mais pela história de vida de cada Ranger, que tem aquela ser, né? O Ranger Preto tem uma história que ele gosta de ler leituras, né? A Ranger Amarela gosta de uma
de uma ficção meio de voar. Ela quer ser ela é uma lá do exército marinheiro, né? Ela acaba virando uma Power Ranger. O Ranger azul é assim, ele é meio daquele do mar, ele gosta de nadar, ele gosta daqueles negócios de natação. A Ranger branca, né? A Ranger que fica no comando do Tigre Veloz, é uma estudante, né? Ela vai para a escola num colegial, e continua fazendo seu curso para ser uma grande estudante, para ganhar uma bolsa de estudo, né? E o Ranger Vermelho tem aquela história, né? Do tio dele, né? Ele tinha um tio muito malvado que acabou virando mestre ogro. É o seguinte, o cara, desde a faculdade, desde quando ele era pequeno, a mãe dele gostava do médico que cuidou do Colin para ele nascer. Aí, o que aconteceu? A mãe dele se apaixonou pelo médico, porque ele queria que a mãe dele se apaixonasse pelo mestre ogro, antes dele virar o mestre ogro, né? O cara, ele era do bem, só que é o seguinte, a mulher acabou ganhando um anel de brilhante e um colar de brilhante. Aí ela mostrou para ele a aliança do casamento, que ele vai casar com um médico que cuidou do Colin, né? Que é o Ranger Vermelho. Aí a história começou pela história triste, porque é o seguinte, lá eles vão numa selva bem distante. Aí a mãe dele encontra uma gosma nojenta no chão, uma gosma verde, parece uma meleca no chão. Aí ele pede para eles fugirem. Fujam, ficam longe, vão para longe que eu vou lá e cuido disso. Na hora, ele, com raiva, pega as melecas vivas no chão e enfia dentro de um vidro. Aqueles vidros que você coloca ferramenta ou coloca aquelas geleias dentro. Não. Então, ele enfia dentro daquelas aquelas vitrines de experiência de laboratório. E aí ele vai lá e coloca na ação dos Power Rangers. Quer dizer, ele vira um grande mestre ogro e tenta acabar com a vida da mãe. Ele acaba matando a própria mãe do Ranger Vermelho, o Colin, né? Ele acaba descobrindo que ele é um grande, ele acaba se deitando, né? Acaba se machucando. Depois o Colin fica sabendo que ele é um grande mestre ogro, que acabou com a própria mãe dele, que acabou com a própria família do Colin, né? Ele acha a história. Depois ele derrota o mestre ogro foi morto. Aí depois os grandes malvados dos ancestrais são se libertados. Aí depois os Rangers derrotam os monstros que são dos ancestrais passados do animário, né? São os ogros dos passados do antigo passado. E aí eles acaba derrotando, e aí acaba conhecendo um novo Ranger, o Merrick, que vira um Ranger, o Ranger Lobo Lunar, que é um Ranger cinza, que acaba derrotando, que é um Ranger Prata, né? Que fala cinza, que é um Ranger Prata. E aí ele acaba sendo possuído por um lobo, né? Em forma de cordeiro, um Ranger um lobo muito escuro. E aí ele acaba sendo possuído por dentro do lobo. Aí depois os Rangers derrotam o lobo e o Merrick sai para fora, vivendo a vida de Ranger. Depois o Ranger Prata, né, que é o Ranger Lobo Lunar, acaba se juntando contra eles para derrotar o mestre ogro de uma vez por todas, e até os vilões do mal. E aí eles
tem um grande mistério, que é o Megazord, né, que acaba juntando com os Rangers e acaba animando cada vez mais os Power Rangers, e aí os Rangers acabam de vez derrotando todo o mal de Animario, deixando todo mundo feliz. A princesa Sheila acaba sendo raptada, depois ela acaba sendo salvada pelos Rangers e conta tudo sobre o Animario, conta tudo que aconteceu desde o século de Animaria, e aí os Rangers acabam de vez com os ogros e tudo mais. Agora, Tóxica e o capanga dele, quer dizer, capanga da Tóxica, né? Ele vira um super ogro, né? Que o mestre ogro possui o ajudante da Tóxica para virar um grande super mestre ogro. Eles derrotam ele, né? E a Tóxica fica sem nada. Ela perde o seu chifre porque os Rangers acabam com o chifre dela. Tá. O chifre dela seja arrancada. E ela vira uma mocinha do bem para ajudar os Rangers, a força mal, e acaba com o mal de uma vez por todas. E aí ela procura todo o ser dos Rangers. Ele é o 5 porque ele é o melhor. Ele é um bom Power Ranger, eu gostei muito dele. Então ele é o nosso 5. Agora vamos pro 4. Cara, o 4 tá em decisão na minha cabeça aqui. Eu coloquei em cada momento aqui de Power Ranger aqui, e eu escolhi entre né? Entre cada um desses Power Rangers. Então eu vou escolher aqui o SPD. SPD são estágios de policiais que são jovens que são 3 jovens, né? Começa com 3 jovens, uma Ranger amarela, um Ranger rosa, um Ranger verde, né? Que Sky, Sky, Sidney e o Ranger verde, né? São 3 jovens que começam com uma batalha para poder procurar acabar com os vilões do Esqueleto. O Esqueleto é um cara que detesta o Kruger, o comandante Kruger, porque na época dele lá, ele tinha uma princesa para salvar. Aí a princesa que ele tinha, meio cadela, né? Uma cadela que ele tinha, o Esqueleto acabou sequestrando ela, né? E aí o comandante Kruger tinha arrancado uma parte da orelha do Esqueleto. Então o Esqueleto nunca mais falou com o Kruger. E aí ele lançou os seus 3 guerreiros. E aí no meio da luta eles encontram mais 2 jovens, que acabam se encontrando com 5 jovens. E esses 5 acabam virando um grande super e mega Power Rangers para derrotar o seu grande inimigo vilão, que é o Esqueleto. E o Esqueleto chama um montão de mestres para acabar com seu queridos Power Rangers. Aí o comandante Kruger acaba virando um outro ser Power Ranger também, para tentar acabar de vez com o Esqueleto. Só que o Ranger Omega entra na missão também, para tentar também acabar com a nova missão. Depois, a filha do Esqueleto, ele tem uma filha, né? Ele tem uma filha muito rapeca que tenta fazer os desenhos dele. Ela faz os desenhos dele, né? Para ele desenho, para ela construir os monstros no desenho. E aí ele não gosta tudo que ela faz, que acaba se dando mal, porque ela desenha os desenhos, ela fica fazendo os desenhos dos monstros, e tudo que ela faz não dá certo. Aí ele acaba odiando a menina. Na hora que a menina cresce, né,
a filha do esqueleto acaba crescendo, ela vira do mal contra os Rangers e ela acaba derrotando os Rangers. Só que depois ela cansa de derrotar os Power Rangers, sendo que ele fica mais fortes ainda. Depois, o esqueleto possuía um grandes Power Rangers da Força da Galáxia, né? Porque o Krug manda uns jovens guerreiros de Power Rangers, né? Para um lugar, para uma batalha, né? Aí depois, quando eles voltam contra os Rangers do SPD, os 5 Rangers. Aí eles acabam se derrotando e aí o poder do esqueleto acaba se perdendo, porque os Rangers que fica no controle do esqueleto acaba voltando em si. Ele acaba descobrindo que os Rangers pegaram os Rangers que foram numa viagem, eles viajaram para no espaço, foi para um lugar bem legal, um lugar bem distante, para descobrir o que está havendo, né? Aí eles acabam sendo possuídos pelo esqueleto do orelhudo, que falta uma orelha, né? Que ele depois os Rangers acabam derrotando o esqueleto. O esqueleto não tem mais chance nem de voltar por poder matar os Rangers, porque o Kruger vira os Power Rangers, salva a amada que ele tem. A Cat vira uma Ranger para tentar derrotar também. E todos os Rangers derrotam os capanga todos do esqueleto. E depois o cachorro Kruger, o Capitão Kruger, derrota e arranca a parte da última orelha do mestre, do vilão. Ele vai e pega a orelha aqui assim, ó. Essa aqui é a última orelha. Diz que essa aqui é a última orelha. Ele vai lá, ó, na espada, ó, arranca a orelha dele fora. E ele é totalmente derrotado pelo Kruger e vai pra prisão. E aí o Power Rangers o Power Ranger SPD é um Power Ranger assim muito divertido, com 5 integrantes com uma habilidade muito especial, diferente dos outros Power Rangers que entraram nessa diversão aí, dessa animação toda. Bem, esse é o 4, né? Agora eu estou colocando 3 aqui na minha mão, da minha mente, né? Eu vou colocar ele porque eu gostei muito dessa cena, desse Power Ranger também. Ele é o número 3, é o RPM. RPM são 3 jovens que viram Rangers, né? Vão num espaço sideral, vão numa cidade vão numa cidade de guerra, né? Contra uns robôs muito, contra um mestre muito malvado, né? E tem uma sobrinha que tenta acabar com os Rangers, só que eles acabam fugindo para um lugar muito subterrâneo. A cidade é toda acabada pelos monstros, né? Tudo pelos monstros. Aí os Rangers tentam fugir, uns jovens, né? 3 jovens tentam fugir para um lugar muito distante. E quando eles fazem um negócio, como vou dizer para vocês, meus queridos fãs, é tipo uma coisa que é um escudo, é tipo um escudo que você, um escudo assim, tipo um escudo, né? E um campo cibernético. Assim, a pessoa não vê a imagem onde os Rangers ficam, num tipo de uma garagem subterrânea, que é tipo um escudo cibernético que as pessoas não vê. É tipo um campo cibernético. Agora
É um campo cibernético que é meio invisível, só os Rangers que entram lá dentro. E o campo cibernético é tipo uma garagem assim de ferro, e os Rangers e os 3 jovens ficam lá dentro. É o Ranger azul é um carro amarelo, um tipo de um veículo diferente. São uns carros diferentes, porque é um Power Ranger RPM. O Power Ranger RPM são um tipo de 3 veículos de corrida que tenta acabar com os super vilões do mestre lá deles, que são super, o cara é do mal mesmo. Assim, um cara é tudo do mal, tenta derrotar os Rangers, só que eles vão lá no campo cibernético. Fica lá no campo cibernético, só sai lá quando tiver um monstro atacando a cidade. Aí tem uns 2 jovens dentro de um carro, né? O Ranger preto e o Ranger verde fica dentro de um carro até esperar a chamada de um lugar muito distante. A cidade de Corito. A cidade de Corito é atacada, né? É atacada por uns monstros, né? E aí eles vão na cidade de Corito e vão tentar encontrar um lugar para acabar com essa maldição do monstro que está atacando a cidade. Aí os 2 jovens vão encontrar uns 3 Rangers, 3 jovens vestidos de Power Rangers para tentar ajudar eles. O Ranger verde, né, que fica dentro do carro do cara, né? O cara, que é o Ranger preto, fica na prisão. Porque ele fica meio sem noção, porque ele fica assim, ele acha que os Rangers não podem ajudar ele. Tipo, o cara, né, que eu não lembro tanto dos personagens. Então assim, o cara fica que ficava no carro, porque são dois jovens que ficavam dentro do carro. Só que ele acha que o líder, né, não pode ajudar ele, porque ele tá na cadeia. Aí ele fica na cadeia porque ele faz um crime muito ruim. Aí os Rangers prendem ele num campo de força, né? Ele prende ele de camisa de força porque ele fica meio maluco, depois ele enlouquece. Depois, para ele ser um grande Ranger, ele pede ajuda para o Ranger preto ajudar ele para ele morfar. Só que ele não acredita em Power Ranger, ele não acredita em Rangers, ele não acredita nos Power Rangers, ele não acredita que os Rangers podem ajudar ele. E aí ele fica na cadeia e ele é solitário, ele fica solto e depois ele vira um Ranger para poder ajudar ele. Aí aparecem 2 jovens muito loucos para ajudar os Rangers. 2 jovens, uma mulher, uma moça e um jovem que é de um avião muito cibernético, né? Eles chegam lá para poder um Ranger prata e um Ranger dourado. São a Ranger prata, ela tenta se animar junto com o Ranger dourado para acabar com a ativação do mal, e depois o Ranger prata e o Ranger dourado entra para ajudar, e os vilões ficam cada vez fracos porque os Rangers estão ali para ajudar e tenta animar cada vez mais. O Power Ranger RPM é uma ficção, né? Como que eles falam que o Power Ranger é uma ficção científica, que eles têm uma trilogia com os Power Rangers, todos os Power Rangers que passam na televisão. Esse Power Ranger RPM, ele passou em 2000, se eu não me engano, em 2007 que ele passou. Depois passou em 2008 na comemoração da TV Globinho, quando a TV Xuxa parou de passar. Aí foi aquela formação que os Rangers, que a formação dos Power Rangers começam a passar diretamente na TV Globinho, quando a TV Globinho estava no ar. Aí foi aquela época que os Power Rangers começaram a passar, né?
O próximo Power Ranger é o segundo colocado. Esse segundo colocado eu escolhi no dedo, assim, pra todo mundo saber como é que é a história desse Power Ranger. É o seguinte, eles vão numa escola ninja, são 3 jovens que ficam numa escola ninja repleta de um sensei que dá um pergaminho de força para 3 Rangers. E aí os 3 Rangers salvam esse pergaminho de força, ganham os mofadores, né? Porque o vilão, o Lothar, tenta acabar com a cidade, com todas as academias ninjas lá, né? E aí os 3 Rangers, 3 jovens, viram os Power Rangers da força do ar, da água, da terra. E aí os Rangers, né, da força do vento, tenta derrotar todos os vilões da força todos os vilões de Lothar. Até que o Lothar, o grande vilão, descobre que tem 2 jovens, Hunter e Blake, né, que viram o Ranger azul marinho e o Ranger vermelho, escuro, né? E é o seguinte, os Rangers da força do vento, Dustin, Shane e Tori, tentam derrotar todos os monstros finais, só que os Rangers Trovão é possuído por Lothar. Eles acham que os Rangers do Vento acabaram de matar os pais deles, só que de repente descobre que os Rangers não mataram nenhum. Que eles acham que o sensei deles mataram os pais deles, só que é mentira de Lothar. O Lothar engana eles e depois eles viajam com um lugar muito longe, some. Depois o Tuber, que é um grande vilão de Lothar, um grande ajudante de Lothar, vai atrás de Hunter e Blake para enganar eles de novo e possui a cabeça deles para envenenar a cabeça dos Rangers. Aí eles vão para um lugar muito distante para derrotar um grande vilão, que é parece que é um o vilão que eles derrotam parece que é um tipo de um caranguejo, é um caramujo, que é uma minhoca, é um caramujo. Aí eles derrotam um caramujo fedorento, só que quando eles vão para um outro lugar, o caramujo fica mais fedorento ainda. Aí eles vão lá, derrotam o monstro caramujo, muito fedorento. Depois eles derrotam o Tubo. O Tubo fica mais poderoso porque os Rangers acabam descobrindo que o Tubo enganou eles. Depois eles derrotam o Tubo. Na parte final, os Rangers derrotam todos os monstros. Só que o Ken vai para um outro lugar, que é o filho do Sensei. Vai para um outro espaço para poder pegar um outro mofador, porque o Ken, que constrói todos os Megazords, todos os poderes, né, ele quer virar um Ranger. Aí ele vira um Power Ranger verde, né, verde samurai, e tenta derrotar os vilões, capaz de derrotar o Ken, capaz de derrotar o Lothar. Quer dizer, o Lothar acaba derrotando todos os Power Rangers e todos os poderes. Só que esquece um pouquinho do pergaminho. O pergaminho de força, né? Que ele coloca todos os pergaminhos de força. E esquece de um pergaminho. Um pergaminho que o sensei ele acaba de rasgar o pergaminho e esquece de uma pequena frase. Esquece de um pouquinho desenho. Que os Rangers do Vento acaba de derrotar o Lothar pelo desenho. Os 3 jovens que aparecem no pergaminho de força são os 3 Rangers, Tori, Dusty e Shane, para derrotar o grande vilão Lothar. E os seus capangas diretamente nunca mais foi visto, nunca mais foi aparecido. Unicamente que o Lothar foi aparecer mesmo foi no Dino Trovão, que é o primeiro colocado. O Power Ranger Dino Trovão foi uma versão muito especial. O Power Ranger Dino Trovão são 3, começaram
começa com 3 adolescentes que ficam num colégio, um colégio muito especial. Só que é o seguinte, o colégio onde eles estudam, eles acabam fazendo muita bagunça, que a diretora não é uma diretora do bem, né? Ela é uma diretora do mal. Ela fica ali na coordenadora, né? É uma diretora do mal porque o Mesogog coloca a Elsa, né? A Elsa, né? Que é a vilã é a vilã, é a ajudante do Mesogog, e ela coloca o Mesogog para atacar os Rangers. Aí ela coloca essa mulher para ficar lá vigiando, sabendo de tudo que rola lá com os Rangers, com esses 3 jovens. E esses 3 jovens acabam saindo lá, vai junto com Tommy Oliver, que é exatamente, ele trabalhou em todos os Rangers, né? Todos os Power Rangers, ele trabalhou em Turbo, trabalhou em Matt Morpher, ele trabalhou em Zell e tudo mais. O Tommy, que é o Oliver, Thomas Oliver, ele tinha um irmão. Nessa época ele tinha um irmão dele morreu, ele ficou só ele. Ele tinha um irmão gêmeo. Aí o Tommy, continuando, o Tommy continuou fazendo sucesso sozinho, sem o irmão dele. Aí ele continuou fazendo sozinho como ele fez todos os Power Rangers, né? Ele fez o Matt Morpher, ele fez o Ranger verde, branco, depois no céu ele fez o Ranger vermelho, ele sumiu o Turbo como Ranger vermelho, depois ele voltou de novo no Dino Trovão como um Ranger preto. É o seguinte, esses 3 jovens, descobriram num buraco secreto umas 3 pedras. Cada 3 pedras tem um poder de um seu dinossauro. A Kira, que é a personagem da Ranger amarela, tem um seu poder do seu animal que voa, né? Que é o dinossauro que voa, Quilodáctico. O Ítalo tem o seu poder do seu Triceratops, né? Que é um dinossauro azul, que ele é meio que tem um chifrezinho aqui na frente do chifre, né? Que é o Triceratops. Aí o Ranger vermelho tem um poder que é o poder aqui da força aqui do músculo, que é o do Triceratops, né? O Ranger vermelho tem um poder da velocidade, porque ele tem um poder da velocidade, e o poder quando ele vai chocar os monstros, ele tem o poder quando você vai na calmaria, ele tem um poder de uma velocidade mais meio calma, assim, ó. Quando você vai falar um pouquinho mais calmo com vocês. E é isso aí, cara. Esses são os Power Rangers, os 3 Rangers. E aí, esses 3 Rangers ganham superpoderes e super megazords. E aí, o vilão do Power Ranger, né? Acaba derrotando os primeiros Rangers. Aí depois o filho dele, né, o Trent, acaba descobrindo que tem um superpoder. Só que o Tommy, a parte do Tommy, né, ele pega uma pedra preta, né, ele acaba se soltando, porque o Metagog acaba sequestrando o Tommy. Aí os Rangers tentam salvar o Tommy lá no pergaminho de força. Ele descobre quem é o Dr. Oliver, aí depois que ele descobre que ele é o Tommy, que ele foi o grande Power Ranger do passado, e ele vai no futuro, vai pensando no futuro, quando ele foi um Ranger, aí ele pega todas as pedras pretas e vira um grande Power Ranger. Aí o poder da visibilidade, tipo, desaparecer. Ele tem o poder de desaparecer e tem o poder de ficar invisível, da invisibilidade, né? Ele tem poder de ficar invisível e cada poder que os outros Rangers não tem. Cada um tem um poder diferente. Aí o Trent, né, o outro Ranger branco, né,
ele acaba sendo possuído por seu poder, porque ele acaba descobrindo que o portal toda vez o Mesogog sai, né? Que na verdade o pai do Trent, né, do Ranger Branco, é o Mesogog. Quando ele descobre, todos os Rangers descobrem que o Trent tem um pai, que é o Ranger Branco. Só que depois o Trent vira o Ranger Branco. Ele vira um Ranger Branco do mal. Só que o possuído, ele fica possuído pelo esse Power Ranger do mal, porque o Mesogog coloca o Ranger Branco para bater a batalha nele. Só que é o seguinte, o filho dele, o Trent, sai da possuição e fica com o poder do Ranger Branco. Só que é o seguinte, para ele derrotar o verdadeiro Ranger Branco do mal, ele precisa lutar com o Ranger Branco do mal, que é dele, que é o de mentira, né? Para ficar com a verdade, com o Ranger que ele tem, que é um mofador que ele tem. Para ninguém descobrir, para Kira e Ítalo e Colin McKnight não descobrir que o Ranger Branco está traindo ele, que o Trent está traindo ele como poder do Power Ranger possuído, né? Ele destrói o outro Ranger Branco para ficar só com o seu poder, como o Ranger Branco, né, do Dino Force. Ele tem um poder do seu dinossauro, que é ele é a mesma coisa que a outra Ranger amarela, que é o poder acho que o primeiro Doctor. Só que é o seguinte, o poder dele é um poder um pouquinho da neve, né? Ele é Ranger Branco, que tem como soltar o ar, né? Cada um tem o seu poder. Um poder da velocidade. A outra tem o poder do grito, né? Do seu Megazord. O outro tem como nadar, porque ele é o Ranger Azul. E o Triceratops, ele tem como andar na água. Ele tem como andar na água. E o dinossauro não. O Dinossauro Rex não tem como andar na água porque ele se afoga. Agora, tem o poder do grito, né? Tem o poder do vento, que é o Ranger Branco. E o Ranger Preto tem o poder da velocidade. De desaparecer e aparecer. Porque o Megazord do Ranger Preto do Dino Trovão, ele é um gigantesco. Então ele tem como ele desaparecer, aparecer. Tem o poder da invisibilidade. É um poder um pouco mais diferente do que os outros. Esse é o primeiro. Esse Dino, o Power Ranger Dino Trovão é o Power Ranger número 1, porque é o seguinte, quando eles derrotam o Mesogog, eles ficam inteiros. Eles não ficam igual os outros Rangers, que acaba derrotando o seu vilão e acaba perdendo o seu poder. Então, todos os Rangers que eu já vi, sempre derrotavam o monstro e perdiam o seu poder. O Power Ranger Dino Trovão não. Eles pegaram a pedra do poder e continuavam lutando com seu poder. A pedra do poder que eles têm é para eles virarem verdadeiros Power Rangers. Com a pedra do poder, eles podem morfarem e ter um grande poder. Foi por isso que os Rangers, os outros Rangers, perdiam seu poder, tirando sua força, não acreditando que o seu poder pode ser melhor do que o monstro. O Mesogog, que é o cara que ficava no corpo do Mesogog, saiu, né? O pai dele saiu do corpo do Mesogog, do vilão, e virou do lado do bem. Pediu para os Rangers acabar com o Mesogog, que é o vilão dele, uma vez por todas. Aí o vilão vira um grande dinossauro Rex desse tamanho, pesando mais de 30 milhões de quilos, né? 3 quilos, né? 30 quilos imensos. Ele fica, faz aqueles dinossauros
de enfeite de museu. Cara, ele fica enorme. Aí os Rangers depois derrotam ele. Junto com os Rangers, né? Porque o Ranger vermelho tem um poder de um dragão, né? De um dragão de fogo, né? E aí ele vai lá e derrota o Mesogog. O Mesogog é derrotado e os Rangers acabam derrotando ele no final dessa cena. O Power Ranger de No Trovão foi o melhor Power Ranger de todos, com a exceção de Tommy, porque o Tommy participou de todos os Power Rangers que você nem sonha quantos Power Rangers que o Tommy já participou. O Tommy já participou de um Ranger, de um Power Ranger que eu me lembro do SPD, né? Ele participou do Mega Force, do Super Mega Force, né? Para dar os poderes desses Power Rangers, né? E ele sempre participa, ele tá lá sempre participando. Ele participou também do disquezinho, né? Desse Power Ranger que eu adoro, que eu falei que é muito bom também, que não vou falar que ele tá, eu já falei os 5, né? O Tommy participou, né, que é o Tommy Oliver, ele participou do Ninja Steel, que é o Power Ranger Ninja Steel. Ele participou de tantos Power Rangers que a gente fica até suado de tanto ver o Tommy participando. Gente, o Tommy participou de vários Power Rangers, participou de especial do Power Ranger Força Animal, que teve uma sessão especial com todos os Rangers vermelhos das linhas temporárias, que foi exibida na TV Globinho, na especial Power Ranger Força Animal. Esse foi exibido na TV Globinho de 2002, né? Para você saber mais sobre isso, participa, veja um pouquinho mais sobre esses Power Rangers, veja um pouquinho mais, sabe um pouquinho da história, porque ó, a história mesmo, que esses negócios de Power Ranger é construído lá no Japão, que é lá no Japão, eles têm um negócio chamado lá no Japão eles têm um chamado de Super Sentai. O Super Sentai, que é um Power Ranger bem antigo, lá de 1990 e 1980 e tanto, né? Porque o Power Ranger é lá desse Super Sentai, eles vão lá do Japão, e o Japão ele inventa o seu Super Sentai, que é numa história de um Power Ranger, e aí de uns heróis coloridos, e aí o americano pega diferente, eles pegam os Power Rangers assim do tempo escolar, e ali do Japão, né, vai encontra uns do Japão, eles fazem diferente. São heróis japoneses que tentam derrotar os vilões do mal. Aqui no americano, lá nos Estados Unidos, eles fazem como se fosse um jovem que saiu da escola para virar um super-herói de um lugar muito distante para fazer essa diversão toda. Por isso que o Power Ranger que você vê na televisão, tudo é da cena japonesa, para depois passar para os americanos, para depois virar aquela sucessão no Brasil inteiro. Por isso que o Power Ranger, hoje em dia, Power Ranger está na seção de todas as crianças no Brasil inteiro. Por isso que eu falo que Power Ranger é igual malhação. Terminou um Power Ranger, já tá passando um. Terminou outro Power Ranger, já tá passando outro Power Ranger. E já tá marcando outro. Porque nunca esqueça que o seu super-herói hoje em dia não é o mais ou menos. Não é o mais nem menos. É sempre Power Rangers. Os Power Rangers hoje em dia tá na liderança. Galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal. Ó, o vídeo tá bacana. O vídeo tá bacana aqui, ó. Ficou num horário bacana pra vocês. E olha, se você gostou desse vídeo, não perca, daqui a pouquinho tem mais um top 5. Mas o top 5 vai ser diferente. Não vai ser mais de Power Ranger não. Vai ser diferente agora. Galera, se vejo daqui a pouquinho com muito mais.
diversão pra você. Hoje é domingão, vamos te divertir, galera. Um beijo, e daqui a pouquinho mais um vídeo no canal Mix. Hoje não para não.